Olá, meus irmãos. Hoje vamos continuar esta série de conversas que estamos tendo sobre princípios da vida de igreja aplicada à vida em família. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Filipenses, capítulo 2, um texto muito especial, muito conhecido, mas a meu ver, ainda precisamos de muita revelação sobre esse texto. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9, diz o seguinte: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos convida a ter a mesma atitude que Jesus teve. Vamos lembrar que Jesus era Deus, é Deus, sempre será Deus. E quando ele veio à terra como homem, ele esvaziou-se das prerrogativas da sua divindade. Ele não tomou a sua divindade como alguma coisa que ele devia se apegar para não fazer aquilo que ele deveria fazer. Então o apóstolo Paulo está nos chamando para ter a mesma atitude que ele, que sintetizando essa atitude, eu diria o seguinte: abra mão dos seus direitos por amor. Bom, se Jesus não tivesse aberto mão de todo o direito que ele tinha de exercer sua divindade aqui, ele não teria passado por todo esse caminho de se fazer homem, de se tornar obediente e de morrer, e morte de cruz, numa atitude de servo e não de senhor, não de dono, não de soberano, diante da vontade que Deus tinha para ele. Bom, em nossa família todos temos papéis. O marido tem um papel, a esposa tem o dela, os filhos também têm os papéis deles. E nós podemos, em nossas famílias, viver cobrando do outro que ele cumpra o papel dele, porque esse é o dever que ele tem. Mas que coisa complicada é uma família viver assim, né? Então, se eu vivo aqui em casa cobrando da minha esposa, você tem que ser submissa a mim, porque está escrito. E se eu vivo cobrando dos meus filhos que eles obedeçam, que eles me honrem, porque afinal de contas eu sou o pai, o cabeça da família, isso vai gerar na família não um ambiente de paz, de concordância e de liberação da ação do Espírito Santo. Vai gerar um ambiente de conflito, de brigas. Então, na verdade, o que gera esse ambiente de briga é o quanto que, neste caso, eu estou tendo clareza do meu direito de que os outros membros da minha casa cumpram o dever de exercerem bem os seus papéis. Mas não é essa uma atitude que parece com Jesus. A atitude que parece com Jesus é que eu não dependa desse meu direito de que eles cumpram os papéis deles, mas eu cumpra o meu papel independentemente da minha esposa e dos meus filhos cumprirem os papéis deles. Isso é o que se faz quando a gente está cheio de Jesus e não cheio da gente mesmo. Um marido cheio de si vai viver cobrando da esposa. Uma esposa cheia de si vai viver cobrando do marido. E cobrança, meus queridos irmãos, não ajudam a gente na edificação de nossa família como uma casa para Jesus reinar, uma igreja para Jesus agir através dela. Bom, guarda isso aí no coração. Vamos dar uma olhada em como o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala sobre os papéis e, portanto, os deveres de cada membro da família. Em Efésios 5:22, ele fala sobre as esposas. Vós, mulheres, sejam sujeitas, submissas aos vossos maridos, como ao Senhor.
Mais adiante no verso 25, ele fala aos maridos: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No capítulo 6, verso 1, ele fala aos filhos: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Depois ele fala aos pais: e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que me chama a atenção nesses 4 versículos é que em todos eles, ao falar do papel de cada um, o apóstolo Paulo fala do Senhor. Então, o Senhor é o motivo para cada membro da família cumprir o seu papel. O motivo não é que o outro está cumprindo o papel dele, mas Jesus é o motivo. Então as mulheres devem e podem ser submissas aos seus maridos no Senhor e por causa do Senhor. Independentemente da atitude dos seus maridos, as esposas podem ser esposas que honram ao Senhor com sua atitude mansa, humilde, tranquila, de submissão aos seus maridos. Os maridos podem amar suas esposas, independentemente de como suas esposas são, porque aqui o que o apóstolo Paulo apresenta é como Cristo amou a igreja. E a igreja nem sempre dá motivo a Cristo para que ele a ame. Na verdade, nós como igreja às vezes damos motivos a ele para não nos amar, mas ele permanece nos amando. E ele se entregou a Deus por amor a nós. Os filhos podem ser obedientes aos pais e honrarem aos pais, independentemente de que se os pais cumprem tudo que devem cumprir, porque a ordem é: sejam obedientes a vossos pais no Senhor. Então, o Senhor é o motivo. Os pais podem viver criando os filhos na disciplina, na doutrina, na correção do Senhor. Podem não provocar a ira dos filhos, independentemente de como os filhos são, porque o motivo aqui é o Senhor. Isso me parece que resolve tanta coisa. Se a gente tiver revelação disso, o ambiente de nossas casas pode mudar muito. Vejam, eu quero contar uma experiência minha para ilustrar melhor o que eu quero dizer nessa nossa conversa aqui. Há muitos anos atrás, já casado, eu passei uma situação muito difícil, muito estressante. Eu perdi meu pai e minha mãe juntos em um acidente de carro. E esse acidente teve outros agravantes, porque minha irmã e meu cunhado também estavam no mesmo carro e estavam entre a vida e a morte. E isso gerou uma demanda muito grande de trabalho, de assistência, de cuidado, que eu, como o filho homem ali na família, deveria dar conta. Minha esposa foi simplesmente maravilhosa, excelente, fantástica. Ela me amou, ela foi paciente comigo de uma maneira que eu não consigo descrever em palavras. E Deus sabe o quanto eu sou grato a Ele por ela e a ela, pela maneira como ela cuidou de mim e me acompanhou durante aquele tempo que foi de mais ou menos um ano, tendo que dar conta das consequências daquele acidente. Mas eu não tive uma boa atitude, não. Teve momentos que eu fiquei muito estressado e eu tratei minha esposa nem sempre com muita paciência. Naquele ano, teve muitos momentos que eu fui muito duro, muito impaciente, muito ríspido com ela. E na minha cabeça tinha a seguinte ideia: eu tenho o direito de estar assim, de estressado, estar cansado, porque afinal de contas eu perdi meus pais, minha irmã e meu cunhado estão precisando muito de mim, e minha esposa o tempo inteiro mansa, tranquila e paciente, mas eu não. Teve um momento que eu percebi isso e eu fui conversar com o pastor que cuidava de mim. E ele me disse uma frase muito poderosa. Ele disse assim: Tony, ou você vai para a cruz ou você vai para o médico, porque o médico pode dar um calmante, pode dar algum medicamento que alivie as tensões. E
Não sei o que você está pensando aí, mas eu vou te falar logo. Eu fui para o médico. E quando eu cheguei no médico, o médico me deu uma palavra de Deus. Eu tive a sensação de que aquele médico estava ali apenas como um canal do Espírito Santo para me lembrar que a minha questão é que eu precisava abrir mão do meu direito naquele momento, de que Neilza fosse paciente comigo, de que ela suportasse tudo, porque ela não tinha obrigação de suportar os meus erros, de suportar a minha impaciência. E então, quando eu saí do consultório do médico, depois daquele sermão dele que me fez entender o quanto eu estava sendo egoísta, o quanto eu estava sendo duro, o quanto eu precisava me arrepender, ele até me deu uma receitinha de um calmante. Eu me lembro que eu saí do médico, saí daquela consulta e rasguei a receita e disse: sim, Senhor, eu entendi. O que eu preciso agora é ir para a cruz. A cruz é o lugar mais poderoso que alguém pode imaginar para destruir o efeito da carne e liberar a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A cruz significou para Jesus o esvaziamento completo de todo o direito que ele tinha. Na cruz, ele estava como alguém completamente obediente e servo, que não podia exercer nenhum poder, nenhum domínio, nenhuma força. Em nossas casas, meus irmãos, nós precisamos aprender o efeito maravilhoso da cruz. É quando a gente pode usar a força do argumento, quando a gente pode usar o nosso direito de que o outro cumpra o papel dele para brigar, discutir, fazer valer nossa opinião. Mas não é isso que produz vida. O que produz vida é a gente se esvaziar da gente mesmo. E a gente se esvaziar significa a gente não se valer do direito que nossa posição nos dá. A gente prestar mais atenção no dever que a gente tem do que no direito que a gente tem. Então, naquela situação, quando eu abri mão do meu direito, eu pude chegar em casa, me arrepender e confessar para minha esposa e mudar de atitude. Eu estou te contando isso porque eu acho que essa pode não ser uma situação particular. Talvez você, marido, você, esposa, vocês, filhos que estão me ouvindo agora, tenham vivido algum momento em que você se apegou demais a um direito que você tinha e tratou mal sua esposa, seu pai, sua mãe, seu marido. E talvez agora seja uma excelente oportunidade da gente ir para a cruz, porque a cruz pode nos livrar dessa atitude ruim, dessa atitude errada, que provoca mais conflito do que paz em nossas casas. Você se lembra desse texto, mas eu vou ler. Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amados, Jesus é o motivo, Jesus é a razão. É por meio dele que eu posso ser marido, que Neilza pode ser minha esposa, que Deilson e Jennifer podem ser meus filhos e que aqui em nossa casa nós podemos obedecer ao Senhor, cumprindo o papel que cabe a cada um de nós. É por meio de Jesus. Ele é o nosso capacitador. Ele é aquele que torna maravilhoso o obedecer. A glória dele, a honra dele, torna possível e maravilhoso o obedecer. Eu não preciso esperar que alguém cumpra o seu papel para que eu cumpra o meu, porque Jesus já me deu motivo suficiente para que eu seja um marido como Ele quer, um pai como Ele quer. Ele morreu na cruz por mim, Ele já me deixou com uma dívida de amor enorme com Ele. Então eu posso lembrar do sacrifício de Jesus na cruz e ter a mesma atitude que Ele e me esvaziar de mim mesmo e cumprir o meu papel em casa. Eu quero convidar você como família a entronizar Jesus Cristo na sua casa, como aquele de quem, por meio de quem e para quem
é a nossa obediência e a nossa atitude. Vamos nos esvaziar, queridos. Não vamos fazer valer nossa força. Vamos deixar que Ele reine, que Ele prevaleça. Então não vamos viver cheios de nós mesmos. Vamos nos esvaziar de nós mesmos para que sejamos cheios de Jesus. Cheios da mansidão dEle. Cheios do amor dEle. Cheios da humildade dEle. E então, mais parecidos com Ele, nós vamos trazer mais do Espírito Santo para a nossa casa. E em nossa casa haverá muito mais ambiente de paz, muito mais concordância, muito mais vida. E então nós seremos famílias com quem o nosso Senhor pode contar para alcançar outras famílias, para fazer valer a vontade dEle de que muitas casas, muitas famílias pertençam a Ele. Te convido agora a orar comigo. Se você ainda não reuniu sua família, por favor, reúna sua família. Ouça essa palavra, conversem sobre esse tema. Que cada um possa abrir um pouco o coração e dizer como se aplica à sua vida esse princípio do esvaziar-se de si mesmo, para que Jesus encha cada um e a casa seja uma casa cheia da vida e da presença de Deus. Vamos orar? Amado Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos deixou exemplo para te seguirmos em absolutamente tudo. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor venha revelar-se de maneira muito especial como aquele que, sendo Deus, não se apegou a este fato, mas esvaziou-se de si mesmo. Revela isso, Senhor, para cada membro de nossas famílias. E cada família que me ouve nesse vídeo, receba esta revelação do Senhor, para que a gente tenha um ambiente de paz, um ambiente de concordância, um ambiente de alegria em nossas famílias. E que cada um de nós, por tua causa, exerça o seu papel, cumpra o seu dever, e que o outro aprenda a fazer o mesmo, mas que nenhum de nós, Senhor, se apegue a direito algum para contender, brigar e dificultar a vida em família. Que o teu Espírito venha, revele tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Antes de encerrar, eu quero dizer só mais uma coisa. Por favor, não tome essa palavra agora e pense assim: então minha esposa deve ser submissa a mim, independentemente de como eu sou. Não faz isso não. Aplica a palavra para você. Porque na verdade eu devo facilitar para minha esposa. Eu devo ser um marido tal que facilite para minha esposa a submissão dela. Eu devo ser um pai que facilite para os meus filhos a obediência e a honra deles. Porque isso é a cara de Jesus. Como é que eu olho para Jesus e não obedeço a Ele? Quanto mais eu o conheço e vejo a atitude dele, mais eu percebo quanto é fácil amá-lo e segui-lo, porque a atitude dele me inspira a isso. Que sejamos assim também em nossas casas. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e que essa palavra seja uma bênção na vida de vocês. Deus abençoe.